Olá a todos, sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer uma breve busca de interpretação de Provérbios, capítulo 22, verso 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Logo mais iniciaremos com uma oração. Deus nos abençoe. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor nos tem concedido até agora. Venha nos livrar de todos os males e nos purificar em nome de Jesus. Amém. Bom, Provérbios é um livro um tanto atípico porque... Não digo nem atípico, mas tem muita coisa nele que às vezes é assim... ele está falando de uma coisa, daqui a pouco ele já dá um outro conselho, né? Existem algumas leis assim na Bíblia, ele está falando de uma coisa, depois está falando de outra. Então é um livro que às vezes você tem um pouco mais de trabalho para entender exatamente o que está sendo falado. Bom, geralmente o primeiro ponto que a gente faz quando vai interpretar um verso, principalmente quando a gente tem uma certa dificuldade com o contexto dele, o que está acima, o que está abaixo, o que está nos outros livros, é ver se a tradução dele é essa mesma. Em outro momento nós vamos fazer isso com esse verso, possivelmente, com outros versos, né? Eu já fiz isso em outros estudos também. Mas nós vamos considerar nesse momento que já foi feito essa etapa. Já olhamos no original, né? As palavras que foram traduzidas aqui estão de acordo, mas eu quero saber o que significa esse texto. Então, o primeiro ponto, eu creio que você vai pensar assim, Marcelo, mas não removas. Tá, não tire do lugar, não remova, não retire aquilo que foi estabelecido. Antigos, né, aquilo que já foi feito lá no passado, há muito tempo, inclusive, o que foi feito anteriormente, que puseram teus pais, aqui pode ser pais, né, talvez se refira aos antepassados, né? Então, não remover alguma coisa antiga que os pais ou antepassados estabeleceram. Então, a gente percebe o primeiro ponto aqui. O que significa o termo marcos? Então, isso vai ser a nossa palavra-chave. Então, gostaria de pedir que você pense o seguinte: esse é o nosso verso-chave, é o nosso verso-foco, é o verso central do nosso processo de interpretação. Nós vamos tentar interpretar esse verso, ok. Esse é o verso-chave. Dentro desse verso tem uma palavra que ela vai ajudar a estabelecer o significado do verso como um todo, que é Marcos. O que ele está falando? Né? Sobre o que ele está falando. E aí você pensa assim, por exemplo, mas eu acho que aí está, né, tá dizendo que não é para mudar a crença que meus pais estabeleceram. Bom, o primeiro ponto é que se nós fizermos isso, nós estamos estabelecendo por nossa própria conta e risco o significado do verso. Eu não estou deixando a Bíblia interpretar a si mesma. Segundo ponto é que, se nós pararmos para pensar nessa alternativa de interpretação, se eu não posso mudar a crença que meus pais estabeleceram, se meus pais foram católicos, eu tenho que ser católico, meus filhos têm que ser católicos, meus netos. Se eles eram budistas, eu tenho que ser budista. Aí você fala, não, mas budista, se eles eram ateus, eu tenho que ser a crença de cada um. Não, aí não dá muito certo, né? Aí não dá muito certo. Então tá bom. Então nós já chegamos à conclusão que é meio complicado ir por esse caminho, né? Então nós vamos tentar estabelecer o significado do termo marcos, tá bom? Primeiro ponto, nós vamos dar uma olhada no que o capítulo fala. Aí você pode até ler com calma o capítulo 22 como um todo na sua casa, né? Ele fala, mais vale o bom nome que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que prata e ouro. Então ele está falando sobre a questão de dinheiro, de bens. O rico e o pobre se encontram, um e outro fez o Senhor. Bom, está falando de bens também. O prudente vê o mal e se esconde, o simples passa adiante e sofre a pena. Então aqui ele já está falando de outra coisa, ele está falando sobre a importância de não se deixar levar pelo mal. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e a honra a vida. Então ele está falando sobre a verdadeira riqueza, né? Ou pelo menos da riqueza maior, né? Que tem a ver com o nosso caráter, a nossa vida diante de Deus. Mas aí ele usa o termo aqui riqueza, né? Então ele fala de bens, aí depois ele fala da riqueza maior, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa.
O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então ele está falando sobre bens aqui novamente. O que semeia injustiça cegará males, a vara da indignação falhará. Então, a relação entre o que você faz e o que pode acontecer com você e comigo, né? O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Mais uma vez falando sobre alguma coisa relacionada aos nossos bens, né? Então vamos lá. Aí, os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, a palavra ele transtornará. Então é um conselho mais genérico, né? Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, sendo morto no meio das ruas. Que ele fala sobre a importância do trabalho para conseguir alcançar os bens necessários, para conseguir ajudar o necessitado, para conseguir viver uma vida digna, etc. Então, está falando de bens de novo. A importância do trabalho, a importância das nossas ações, né? De ganhar honestamente as coisas. Então, vamos lá. O que oprime ao pobre para enriquecer a si mesmo, que dá ao rico, certamente empobrecerá. Mais um verso que fala sobre, que faz a relação entre os bens e o caráter, né? Bens, caráter, a forma como tratamos o próximo, em relação ao trabalho, ao dinheiro. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Não roubes ao pobre. Mais uma vez fala sobre a questão de bens, né? Ganhar os bens da forma honesta. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem o oprimas em juízo. Não estejas entre os que se comprometem a ficar por fiadores de dívidas. Mais um conselho relacionado a bens, relacionado àquilo que nós temos, né? Não removas os marcos antigos. E vê um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Então ele fala, olha, você é uma pessoa dedicada no que você faz, Deus vai te honrar de alguma forma, né? Não necessariamente você vai estar entre reis, no sentido literal, de estar entre pessoas consideradas importantes, mas certamente se você desempenha bem aquilo que você faz, Deus vai te honrar de alguma forma, né? Deus vai te abençoar naquilo que você faz. Então, quando a gente olha para isso, Marcos dá a entender alguma coisa que pode estar relacionada a bens, porque o contexto fala de bens o tempo inteiro, né? Sobre o bens, a importância do trabalho honesto, a importância de não roubar algo de uma pessoa, a importância de trabalhar para conseguir o que necessita, ser uma pessoa perita na sua obra, ou seja, desempenhar bem aquilo que faz. O rico e o pobre são valiosos para Deus, né? Mas vale o bom nome que as riquezas materiais. Então ele fala bastante vezes aqui do aspecto relacionado a bens, né? Então a gente já tem uma noção de que é bastante possível que esse Marcos se refira a alguma coisa relacionada a posse, a bens, né? Mas a gente não tem uma certeza ainda, por quê? Porque os versos são bastante variados, né? Então assim, mas tem uma chance de estar relacionado a bens, a gente já percebeu isso. Mas a gente não tem uma certeza ainda, porque os versos são muito variados, né? Não dá para ter uma certeza exata do que ele está falando, olhando o contexto, né? Então, o contexto imediato que a gente chama, né? Que é o que está antes e o que está depois do verso. Então a gente vai passar para um outro ponto. Então, o primeiro ponto que a gente viu, que a gente não vai fazer aqui, mas a gente, né, vai considerar. Eu analisei o texto original, tal, avaliei as possibilidades de tradução, né? Aí, o texto original. Agora eu vou olhar para a possibilidade de tradução. Eu vou pegar uma Bíblia paralela, vou colocar aqui Nova Versão Internacional. Eu vou pegar o verso 28 do lado dele. Aí ele fala assim: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Aqui, na realidade, ele fez uma tradução idiomática, né? Ele colocou o sentido que Marcos tem, né? Ele já colocou o significado do termo Marcos. Então ele não só traduziu, né? Mas ele já interpretou, ele já fez a interpretação. Percebe? Os marcos que limitam as propriedades. Então nós já percebemos que o tradutor colocou que Marcos tem o sentido de algo que limita as propriedades. Aí a gente agora vai ver se realmente faz sentido, se realmente o que ele colocou está de acordo com esse termo na Bíblia, por exemplo, né? Se tem alguma coisa que a gente possa... Antes disso, eu vou colocar um outro texto aqui para a gente dar uma olhada. Nova Almeida atualizada, vamos ver.
verso 28. Marcos antigos não ajudou muito, né, no caso, em termos de diferente. Vamos ver a Almeida Corrigida Fiel. Ó, não remova os antigos limites. Então a Almeida Fiel já coloca como sentido de limite. E a Nova Versão Internacional fala que são os marcos que limitam as propriedades. Olha, então, se a gente for para a Nova Versão Internacional, ela está dizendo que marcos aqui, e combinando aqui com o verso 28, marcos que limitam as propriedades são os limites das propriedades. Então, os pais estabeleceram os limites das propriedades e eu não posso remover esses limites. Isso significa que eu não posso furtar propriedade alheia, né? Se eu fizer isso, eu estarei cometendo um erro, um pecado diante de Deus, algo errado, né? Ele está falando, não, foi estabelecido um limite de terras, não é? Então vamos colocar aqui uma imagem de terra, né? Uma imagem de... Então, vamos ver aqui se a gente tem, ó... Vamos pensar nessa imagem aqui, né? Ó, acho que dá para você ver bem, né? Então, olha só, aqui nessa imagem, bom, acho que dá para ver aqui, né? Então eu tenho uma imagem, eu tenho os limites dela aqui, ó, né? Conforme nós vimos lá, tem um limite dessa imagem, né? Ó, tá vendo? Então esses são os limites. Então esse é o limite da terra de uma pessoa, das terras de uma pessoa. Ela não pode passar daqui. Se ela remover esses limites, se ela aumentar o tamanho da terra que ela tem, ela estará fazendo o quê? Ela terá furtado, né? Terá pego algo que não lhe pertence. Bom, agora vamos fazer uma busca na Bíblia, né? Olha só. A Bíblia tem alguns versos que possivelmente tem alguma relação com esse termo, alguma semelhança, não é? Fez a lua para marcar o tempo, marcos antigos. E por limite do lado oriental, marcareis de Azar-Enã até Sefã. Então, olha só, marcareis, né? Então, olha só, possivelmente tem a ver com o termo marcos, ou seja, aquilo que é usado para marcar, para delimitar os locais. Marcareis as terras, né? Marcareis os limites. Este vos será o limite do norte, desde o grande mar, marcareis ao monte Or. Números 34, 7. Então, marcos, olha só, possivelmente a ver com o termo marcareis, de marcar. Então, marco é a delimitação de limite. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Opa, ó, marcos do seu próximo. Então tem a ver com alguma coisa que é propriedade do meu próximo, que é posse e propriedade, quer dizer, que é uma propriedade, que é algo que é do meu próximo, que eu não posso pegar para mim. Deuteronômio 27, 7, né? Então nós já vimos aí alguns pontos, olha só. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água, né? Então aqui nós vamos agora em Deuteronômio 19, 14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, olha só, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Então esse verso aqui, né, ele já, olha, praticamente não, finalizou, né, diante de tudo que a gente já leu, de remover os marcos, marco do teu próximo, né, algo que pertence ao meu próximo, e ele ainda completa, na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, ele tem todo olha só, Deuteronômio 19, 14, né? Então vamos lá, olha só. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Então ele está falando algo relacionado à terra. Então, realmente, marcos aqui, no sentido de limites das terras, aquilo que limita as terras, né? Alguma coisa que era fincada para delimitar as terras do próximo, né? E aí a gente vê que, olha só, o contexto dele também fala de
Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, então ele está falando sobre, olha só, alargar os limites, alargar as delimitações das terras, né? Acrescentará as outras cidades além dessas 3, que são as cidades de refúgio. Então ele está falando sobre limites de terra, sobre cidades de refúgio, ou seja, lugares que ficarão limitados para determinadas coisas. E nesse contexto de limitar as terras, de estabelecer cidades, limitar 3 cidades, 3 locais ali para cidades de refúgio. Então olha só, limitação de terra, estabelecer marcos de terra. E aí não muda os marcos. Então nós basicamente enxergamos o significado de marcos aí. Olhamos o contexto imediato, aquilo que está antes e depois de Provérbios, né? Olha só, nós vimos o que está depois de Provérbios 22, 28, o que está antes de Provérbios 22, 28. Aí a gente fez uma busca para encontrar algo relacionado a essa palavra na Bíblia. Vimos o termo marcar em terra, marcos do próximo. E por fim, em Deuteronômio, nós vimos então marcos no contexto aqui da herança, da terra que deu o Senhor, de Deus estabelecendo limites de terra, né? Então nós percebemos aí marcos com o significado de limites das terras, ou seja, aquilo que era usado para delimitar, para estabelecer o que era de cada um. Então, não remover os marcos do teu próximo é não furtar a terra do outro. Então esse é o sentido inicial. Então aqui nós temos a interpretação. Qual é o sentido básico inicial que, segundo o que o autor quis colocar, que Deus quis estabelecer quando ele colocou esse verso? Não furtar a terra do seu próximo. Bom, nós podemos fazer uma aplicação? Podemos, mas a interpretação é essa. Nós não podemos dizer assim, esse verso significa originalmente isso, não. E fazemos uma aplicação, não. O significado original dele é não furtar a terra do outro. Ok, essa é a interpretação. Mas ele pode ter um sentido ampliado? Pode. Se você pensar em não furtar como não retirar aquilo que corretamente seus pais estabeleceram, aquilo que seus pais estabeleceram conforme a vontade de Deus, nós podemos ampliar esse verso com o sentido, aí nós estamos fazendo uma aplicação, e dizer assim, Deus não quer apenas que Deus pede para não remover só os limites de terras que meus pais estabeleceram, não. Deus pede para que eu não remova, para que eu não altere nada que tenha sido estabelecido por Deus e que meus pais tenham estabelecido, aceitado, e que esteja de acordo com a vontade dele. Então eu posso fazer uma aplicação ampla desse verso, no sentido assim, eu não posso anular, eu não posso prejudicar, destruir, distorcer, anular nada que meus pais tenham feito de acordo com a vontade de Deus e que eles tenham estabelecido na minha família, ou seja, o que meus antepassados estabeleceram na sociedade. Então, as leis que estão de acordo com a vontade de Deus, os princípios que estão de acordo com a vontade de Deus, e assim sucessivamente. Então, aquilo que Deus estabeleceu não deve ser removido, não deve ser anulado. Então, eu estou fazendo uma ampliação do texto, significando assim, eu entendo que o texto significa que não é para furtar a terra do próximo, mas eu entendo também que existe um princípio aí que é de que eu não remover nada do que Deus tiver estabelecido, não anular nada do que Deus tiver estabelecido diretamente ou por meio dos meus antepassados, dos meus pais, avós, etc., da sociedade que viveu antes de mim, nada que esteja de acordo com a palavra de Deus. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, convido para uma oração final. Senhor Deus, nos ajude a compreender cada vez mais a Tua Palavra, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos livre de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, graça e paz. Maranata.